hoje nós vamos iniciar falando de um assunto bem interessante, que é a questão da publicidade alimentar dirigida às crianças e a questão do comportamento alimentar durante a infância e a adolescência. Hoje nós vamos dar continuidade à unidade 2, na aula passada a gente iniciou a parte 1 e agora vamos dar continuidade. Vamos aqui para o quadro. O tema da aula é Industrialização e Distribuição de Alimentos no Brasil. Professora formadora, professora Sabrina Alves e professora assistente, professora Caroline Bezerra. Os objetivos da aula são analisar as consequências da publicidade alimentar direcionada ao público infantil, compreender sobre o comportamento alimentar durante a infância e adolescência, conhecer as estratégias utilizadas diante do comportamento alimentar da criança e do adolescente e refletir sobre os objetivos das ações de políticas públicas no Brasil. Então vamos iniciar aqui. Diversos fatores condicionam o consumo de alimentos e influenciam as decisões de compra. Quais são esses fatores? Fatores econômicos, fatores sociodemográficos e fatores psicológicos e culturais. Os fatores econômicos se referem aos preços dos alimentos e renda do consumidor. Os fatores sociodemográficos estão relacionados ao processo de urbanização e presença da mulher no mercado de trabalho, ou seja, a mulher hoje em dia está muito presente no mercado de trabalho e isso aumenta o poder de compra que nós temos dentro do lar. E fatores psicológicos e culturais estão relacionados ao valor simbólico e afetivo do alimento, crenças e tabus alimentares. A publicidade e a propaganda, cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas, também tem influenciado comportamentos, em especial os que se referem às escolhas alimentares. A televisão tem sido apontada como um fator que influencia a alimentação, promovendo principalmente hábitos alimentares pouco saudáveis. Por quê? Geralmente os comerciais que passam na televisão, quando se referem a alimentos, veicula propaganda de alimentos, na maioria das vezes, industrializados e de baixo valor nutricional. A maioria dos comerciais veiculados na televisão aberta brasileira é relacionada aos alimentos ricos em açúcar, gordura e sal. Frequentemente são exibidas propaganda de cereais matinais, refrigerantes, snacks e fast food. Então esses são os tipos de comerciais que mais são veiculados na televisão. Ou você já parou para ver algum comercial de fruta, verdura e legume, né? É muito difícil isso acontecer, eu particularmente nunca vi. Então esses são os tipos de propaganda que mais passam na televisão e isso atinge principalmente o público infantil. Aqui temos algum exemplo. Questão dos refrigerantes que passam sempre, né, diariamente, os doces, chicletes, salgadinhos, chocolates, fast foods, doces. Você percebe que são imagens muito coloridas, né, sempre para atrair principalmente mesmo o público infantil e os adolescentes. Então temos salgadinho, que tem muita quantidade de sódio, vários doces variados de vários tipos. E para cumprir com os objetivos exclusivamente comerciais, a publicidade provoca o interesse do consumidor, estimulando o desejo de compra. Isso ocorre na maioria das vezes pela forma como a mensagem é transmitida, com o uso de som, imagem e movimento que capturam a atenção do espectador, em especial do público infantil. Então, a propaganda ela vai mesmo induzir o consumidor a querer comprar o seu produto. Ou seja, você já deve ter parado para observar uma última propaganda, eu não vou citar a marca aqui, mas tem uma grande empresa aí que vende produtos congelados, embutidos, nuggets de frango, que vem veiculando uma propaganda intitulada de Crônicas da Vida Moderna. E que nessa propaganda aparece a mãe e o filho sentados e a mãe procura no celular informações sobre um alimento.
e daí ela percebe que esse alimento ele é feito 100% de peito de frango. E daí o filho comemora, não sei se você já chegou a ver, Sim. professora, e daí o filho comemora, né, por esse alimento ser feito 100% do peito de frango. Só que o que essa propaganda omite, né, esconde é que esse alimento não é feito somente do peito de frango. Ele ainda constitui de outros ingredientes, né? Ele não deixa de ser um alimento ultraprocessado, continua sendo um alimento ultraprocessado e tem ainda conservantes, né, corantes, aditivos químicos. Então, é isso que é o marketing da indústria, né? Ela vai sempre querer mostrar só uma parte, não a informação completa, Correto. que é o que acontece, né, professora? Isso mesmo, e isso aí acaba o quê? Influenciando, né, as outras crianças a adquirirem esse tipo de alimento, porque já que a propaganda passou uma informação, né, de que era um alimento saudável, então com certeza acaba influenciando as outras crianças, né, da propaganda, prestar atenção para ver se realmente as informações são verdadeiras, né, e tentar esclarecer para os seus filhos. Isso, será que naquela propaganda o que está passando ali é verdadeiro, né? Será que é só aquilo? Então a gente tem que ser crítico também e buscar pesquisar mais sobre o produto que está sendo veiculado ali na televisão. A publicidade de alimentos influencia a escolha dos alimentos e os hábitos alimentares. As propagandas associam o consumo de seu produto a uma série de imagens agradáveis, tornando a mensagem alegre, bonita e engraçada. Como você pode observar na figura aqui, frequentemente a gente vê comerciais de pessoas felizes, né, consumindo o alimento, ideia de liberdade. Então isso também passa uma falsa ideia do alimento, né? Parece que se você consumir esse alimento, você vai ser feliz, você vai ter uma vida perfeita, e não é assim, a gente sabe que não é a realidade. Então a propaganda, ela não digamos que ela não considera a individualidade das pessoas. Para propaganda todo mundo é igual, né? Todo mundo é feliz, todo mundo consome o mesmo produto, o mesmo alimento, e isso não gera a diversidade, né? Que é o que a gente precisa. A gente precisa considerar cada pessoa como única, como exclusiva, e isso a propaganda não considera. Para cada dólar gasto pela Organização Mundial da Saúde tentando promover a nutrição saudável, 500 dólares são gastos pela indústria de alimentos na promoção de alimentos processados. Então você vê que a indústria ela investe muito no marketing. Está vendo aqui, 500 dólares são gastos, enquanto que são gastos $1 pela Organização Mundial da Saúde. Então você vê a diferença. A restrição da publicidade de alimentos direcionada às crianças pode ser uma das mais custo-efetivas intervenções baseadas na população disponível ao governo atualmente. Então, restringir a publicidade de alimento é uma das ações que podem ser mais efetivas, né, para a criança não ser influenciada. O marketing, ou seja, a propaganda de alimentos, usufrui da mídia para atingir públicos de todas as faixas etárias. No entanto, as crianças sempre acabam sendo as mais prejudicadas. Estão com seus hábitos e personalidades em formação, podendo assim desenvolver uma concepção inadequada do que seja um alimento saudável. Porque a criança, ela acredita em tudo que ouve, tudo que vê, né? Não é verdade? Tudo que você falar para ela, ela vai acreditar. Então, se ela estiver exposta ali na televisão muito tempo à publicidade de alimentos, ela vai acabar acreditando na ideia de que o alimento é saudável. Então, por isso que a criança acaba sendo muito mais influenciada. E a indústria de marketing sabe disso e se aproveita dessa oportunidade para vender os seus alimentos. De acordo com uma pesquisa feita pelo Painel Nacional de Televisores, 4 horas, 50 minutos e 11 segundos é o tempo médio diário que a criança brasileira assiste à TV. E de acordo com a Associação Dietética Norte-Americana, bastam 30 segundos para uma marca de alimento influenciar uma criança.
Então, se uma criança passa em média esse tempo assistindo televisão e bastam 30 segundos para uma marca influenciar uma criança, quem dirá daquela criança que passa o dia todinho, né, professora, assistindo televisão, né, muito influenciada. Isso, e que toda hora tem propaganda, né? A gente vê que realmente acabou uma programação, já começam logo as propagandas. E lembrando também, né, que depende, como a gente viu aí, as empresas realmente elas investem, né? A gente vê que tem também uma empresa bem conhecida, né, de refrigerantes, que cada data comemorativa é uma propaganda nova. Né? Então, realmente é para chamar a atenção, né, desse público, né, do público-alvo deles, e realmente são propagandas que chamam a atenção e que influenciam as pessoas a adquirirem o produto, né, dessa marca. Então, realmente é algo muito forte que Isso é difícil mesmo. conter, principalmente uma criança, né? Isso, mas a gente tem que ficar sempre de olho do conteúdo que está sendo exposto para essa criança, né? Os pais devem ser críticos e principalmente os educadores alimentar no âmbito escolar. As crianças participam do processo decisório de 80% das compras de casa. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem disso, né? Que quando a criança vai no supermercado fazer compra junto com os pais, ela vai acabar influenciando, né, os pais. Pai, mãe, compra aquele alimento que eu vi na propaganda, isso é uma situação muito comum. Então, e os pais, né, geralmente não vão querer dizer não, vão querer agradar os filhos, né? Então, a criança sempre vai acabar mesmo influenciando os pais na hora de comprar os alimentos. Além disso, as crianças são muito vulneráveis, por ainda não terem a capacidade de entender a verdadeira mensagem que uma determinada publicidade está transmitindo, porque a criança está em processo de formação, ela está aprendendo, né? E quem são os maiores exemplos da criança? Os adultos, os pais. As crianças se espelham nos adultos, então elas são muito vulneráveis. Então vamos agora assistir a um vídeo sobre esse assunto para ouvir, saber também a opinião de outras pessoas. Vamos lá? Atualmente está cada vez mais difícil controlar a alimentação das crianças e adolescentes. A publicidade estimula o consumo dos alimentos de redes de fast food, salgadinhos e refrigerantes. Isso acaba contribuindo para os maus hábitos alimentares e a obesidade. Estudos comprovam que 30% da população mundial sofre de obesidade ou sobrepeso. Em relação às crianças brasileiras, os números são preocupantes. 33,5% entre 5 e 9 anos está acima do peso. Vem cá, você acha que os comerciais de fast food e de alimentos não saudáveis prejudicam os hábitos alimentares dos filhos? Prejudica muito. Agora, você acha que a publicidade de alimentos direcionada ao público infantil, que muitas vezes apresenta alimentos com altas quantidades de açúcar, sal e gordura, dificulta os seus esforços para educar os seus filhos a se alimentarem de maneira saudável? Sim, prejudica na saúde, no desenvolvimento, em tudo. E para finalizar esse nosso bate-papo, você concorda que a oferta de brindes ou propaganda de personagens nos alimentos influenciam na escolha do produto pelas crianças? Sim, influencia sim. Esse é um assunto com muitas possibilidades de abordagem e dá boas discussões, concorda? Bons estudos e até logo! Então você acabou de ficar sabendo a opinião de outras pessoas na rua, assim como você deve ter sua opinião também na questão dos comerciais de alimentos, né? Os comerciais com certeza acabam influenciando a questão da compra de alimentos não saudáveis, né? E uma questão também que falou no comercial é sobre os brindes que geralmente vêm associados ao alimento. É uma questão bem comum também, que a criança acaba querendo o alimento não pelo alimento em si, mas pelo brinde que o alimento oferece, né? Então também acaba sendo uma estratégia de marketing para vender o produto, né? Isso mesmo, isso a gente consegue observar muito bem claro, né? Geralmente nas redes de fast food. Né, o que eles fazem? Geralmente eles associam um brinde com o tipo de lanche que eles estão oferecendo. E isso acaba sendo preocupante também, né? Porque o que a gente consegue perceber muitas vezes? Que os pais acabam oferecendo, né, esse lanche, esse fast food, na troca de alguma refeição principal, que seria o almoço e o jantar. Então, assim, algo muito errado mesmo. Então,
Não, se você já fez isso, a partir de hoje não faça. Não troque um prato de comida, né, uma alimentação principal, que é o almoço e jantar, por um fast food, tá? Isso é muito prejudicial à saúde das crianças. Isso mesmo, e geralmente também outra estratégia que as empresas utilizam é comprar um alimento, colecionar uma embalagem, né, para trocar por outro produto. Isso é um modo de incentivar você a comprar mais e mais e mais para você ter um benefício, né? Não é tão benefício assim, né? Mas é uma estratégia também de marketing, associar o produto em troca de outro. Pais e educadores devem esclarecer às crianças a função da publicidade. Qual que é a função exclusiva da publicidade? Aumentar a venda de produtos e não informar, ou menos ainda, educar as pessoas. Esse é o principal objetivo da publicidade. É o lucro, é vender os produtos, não está interessado nem em educar as pessoas. E o que você pode fazer diante dessa situação? Limitar a quantidade de tempo que as crianças passam vendo televisão. É uma forma de diminuir sua exposição a propagandas e, ao mesmo tempo, torná-las mais ativas. Então, você pode limitar a quantidade de tempo que a criança fica ali em frente à televisão, fica em frente ao computador, vendo propagandas. Isso é uma forma também de incentivar que essa criança pratique alguma atividade física, faça algum outro tipo de atividade que se exercite, né? Vai brincar, porque hoje em dia a gente vê as crianças passam muito tempo em frente à televisão, em frente ao computador e esquecem de se exercitar. Então essa é uma estratégia também que você pode estar utilizando. Mas atenção, ações podem falar mais do que palavras. As orientações dadas às crianças devem ser praticadas por adultos também. Não adianta nada a gente falar e no final fazer ao contrário do que aquilo que estamos orientando as crianças, né? Se a criança pedir muito um determinado alimento ultraprocessado e você dá, né? Como é que a criança vai seguir o seu conselho? Então você deve limitar, impor regras, não dar sempre, né? Mas só às vezes, né? Se a criança quiser muito, então você deve também colocar os seus limites para a criança se respeite você e aprenda a ser futuramente um adulto crítico também. E atuando como cidadão, você pode fazer mais. Exigir que a escola onde você trabalha e a escola dos seus filhos sejam ambientes livres de propaganda de qualquer produto e que o currículo escolar discuta o papel da publicidade e capacite os estudantes para que entendam o seu modo de operar. Para que sua atuação como cidadão e educador seja mais efetiva, é importante que você conheça a legislação brasileira, ou seja, as leis que regem nosso país, que protege os consumidores de excessos publicitários praticados por empresas. Então vamos conhecer. No Código de Defesa do Consumidor, nós temos aqui, você já pode, se você não sabia, você já vai ficar por dentro agora do assunto, um artigo 37 que proíbe toda publicidade enganosa ou abusiva. De acordo com o parágrafo 2º desse artigo, é abusiva, entre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição. E aqui, principal, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial, perigosa à saúde ou à segurança. Então a gente já tem assegurado na legislação brasileira, no Código do Consumidor, mesmo que não seja algo específico, nós já temos ali a proibição da publicidade alimentar. Para essas crianças que não possuem ainda senso crítico de saber discernir o que é saudável e o que não é saudável através da publicidade alimentar. Então vamos continuar aqui. A publicidade voltada ao público infantil é intrinsecamente carregada de abusividade. Para seu sucesso, vale-se justamente da deficiência de julgamento e experiência da criança. Porque a criança vê ali um comercial, como é que ela vai saber se esse alimento é saudável ou não é saudável? Até os 12 anos de idade, a criança ainda não tem um senso crítico formado sobre esse assunto.
E aqui nós temos também mais uma resolução, Resolução 163 de 2014, do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E essa resolução, bem atual, ela dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente. Então aí você deve estar se perguntando, por que a gente tem isso no Código de Defesa do Consumidor, na resolução do CONANDA, e mesmo assim as empresas continuam insistindo na questão da publicidade abusiva? Porque infelizmente nós ainda não temos uma fiscalização árdua, uma fiscalização que tenha força para fiscalizar toda essa publicidade. E aí as empresas também, elas alegam que órgãos como o CONANDA não têm força para fazer uma regulação acerca da publicidade. E daí alegam que estariam também atingindo a liberdade de expressão das empresas. Então, por isso a gente tem ainda várias publicidades abusivas no Brasil, apesar de que temos, né, professora? Apesar de termos essas resoluções, mas infelizmente, como a gente sabe, né, se não tem fiscalização, então realmente não tem como isso funcionar. Isso. Né? Então, só quando começar a ter essa fiscalização que a gente vai começar a ter algo mais respeitoso, né, quanto ao consumidor. Isso mesmo. E a gente pode, você também talvez não conheça, mas em outros países nós temos também algo assim mais crítico. Vou citar para você um exemplo da Suécia. Lá na Suécia, em outros países, não pode ser veiculado propaganda pública infantil antes das 9 horas da noite. Então, você está vendo? Temos vários exemplos, esse foi só um que eu citei para você. Então, nós como cidadãos temos que cobrar isso também das empresas, temos que cobrar uma regulação que fiscalize a questão da abusividade da propaganda ao público infantil. Quais são as consequências da publicidade dirigida às crianças? Gera o consumismo infantil, a criança vai ser trocada por laços afetivos e vai querer consumir cada vez mais, formação de valores materialista, aquela ideia que a criança vai ter que é melhor ter do que ser, gera também a obesidade infantil, distúrbios alimentares, estresse familiar, busca de produtos caros, a criança vai querer sempre aqueles produtos mais caros e melhores, diminuição de brincadeiras criativas, encorajamento do egoísmo, da passividade e do conformismo e enfraquecimento dos valores culturais e democráticos, que é a questão das culturas, né, das culturas alimentares. Então isso vai ficando um pouquinho de lado. Então você observa aí várias consequências da questão da publicidade dirigida às crianças. Temos também, agora vamos conhecer um pouquinho acerca do comportamento alimentar durante a infância. Você já conheceu a questão da publicidade infantil, quais são as consequências e quais são as estratégias utilizadas pelo marketing, e agora vamos conhecer o comportamento durante a infância. São orientações retiradas do Manual de Orientação para a Alimentação do Lactente, do Pré-Escolar, do Escolar, do Adolescente na escola. A primeira característica é que as crianças não aceitam novos alimentos. Crianças em fase de formação do hábito alimentar não aceitam novos alimentos prontamente. Por quê? Isso é chamado uma característica denominada neofobia, que é a relutância em consumir determinados alimentos. A criança nega-se a experimentar qualquer tipo de alimento desconhecido e que não faça parte de suas preferências alimentares também.
Então a gente vê aí, né, professora, que começam a ser criados os hábitos, né, alimentares das crianças. Elas acabam fazendo com que elas já tenham alguma preferência, mas o que a gente sempre, o que a gente aprende, né, que por mais que ela rejeite esse alimento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que oferecer várias vezes, porque às vezes ela como a gente viu ali, é uma fobia, ela não quer aquele alimento. Então, do momento que ela provar, que ela experimentar aquele novo alimento, né, que sabor é aquele, é quando ela vai começar a aceitar, né, esse alimento. Então, por isso que é importante estar sempre oferecendo um alimento novo para que a criança possa conhecer e ver qual é o sabor, né, saborear. Isso mesmo. Então, como a professora Carol falou, o que a gente deve fazer? É necessário que a criança prove o alimento em torno de 8 a 10 vezes, mesmo que seja em quantidade mínima. Somente dessa forma, a criança conhecerá o sabor do alimento e estabelecerá seu padrão de aceitação. Outra estratégia também é substituir por outro alimento que possua os mesmos nutrientes ou variar o seu preparo se ele for fundamental. Então veja aí que você tem que oferecer no mínimo, né, de 8 a 10 vezes. Você não deve desistir de que a criança consuma esse alimento sem antes fazer essas tentativas, ok? Outra característica é que o apetite é variável durante a infância, é momentâneo e depende de vários fatores. Quais são eles? Idade, condição física e psíquica, atividade física, temperatura ambiente, ingestão da refeição anterior. Criança cansada ou superestimulada com brincadeiras pode não aceitar a alimentação de imediato, assim como também no verão, seu apetite pode ser menor do que no inverno. Sobre a questão das preferências, as crianças sempre vão preferir sabor doce e muito calórico, né? Essa é uma característica que a gente já sabe, é uma característica bem conhecida. Essa preferência ocorre porque o sabor doce é natural ao ser humano, não necessitando de aprendizagem como os demais sabores. É normal que a criança queira comer apenas doces. Cabe aos pais e à escola, portanto, colocar os limites quanto ao horário e a quantidade ingerida. Então, procurar não estar oferecendo sempre doces para a criança e impor limites dos horários que ela pode consumir. O que você pode fazer? Não oferecer sobremesa como recompensa ou retirá-la como punição. Por quê? Porque esse hábito de oferecer recompensa gera uma supervalorização do alimento. Então, se a criança não quiser comer certo tipo de alimento e você chantagear ela falando que vai dar um alimento, um chocolate como recompensa, você vai estar supervalorizando esse alimento e a criança vai ter uma ideia de que esse alimento é muito importante, então ela vai querer sempre estar consumindo esse alimento. Não castigar em caso de recusa alimentar, é melhor deixar que a criança não coma. Então aquele hábito de bater na criança ou fazer alguma chantagem para que ela coma, não é muito bom, certo? Direitos fundamentais da criança na alimentação. A criança possui mecanismos internos de saciedade que determina a quantidade de alimentos de que ela necessita. Por isso, deve ser permitido o seu controle de ingestão. Quando a criança já for capaz de se servir à mesa e comer sozinha, essa conduta deverá ser permitida e estimulada. O que fazer? Respeitar as preferências alimentares individuais. O tamanho das porções deve estar de acordo com o grau de aceitação da criança e permitir que a criança controle seu consumo no que diz respeito ao tamanho da refeição. Então essa é uma característica que você pode até estar praticando no ambiente escolar. Na hora de que for servir a merenda escolar, prestar atenção na porção desse alimento, né? Respeitar também a vontade da criança, né? A quantidade que ela pode estar ingerindo. Isso é uma questão importante, né? Isso, muitos pais, o que eles fazem, né? Eles acabam colocando uma quantidade, né? Porcionando uma quantidade muito maior do que a criança necessita, do que ela quer. E se ela não come, ele fica bravo, né? E acaba falando, deixando a criança de castigo. Então, a gente tem que saber respeitar o limite também da criança.
criança. A gente não pode querer que ela coma o tanto que a gente come. O corpo dela não necessita dessa quantidade. Então, é muito importante saber e respeitar isso, tá? Isso mesmo. Ninguém melhor do que a criança mesmo, né, para saber a quantidade que ele vai ser adequada. Então, comportamentos como recompensas, chantagens, subornos, punições ou castigos para forçar a criança a comer devem ser evitados, pois podem reforçar a recusa alimentar da criança. A criança vai querer cada vez menos provar certo tipo de alimento se for feitas essas atitudes de recompensas, chantagens, entre outras. É necessário que se estabeleça um tempo definido e suficiente para cada refeição. Se nesse período a criança não aceitar os alimentos, a refeição deverá ser encerrada, oferecendo um novo alimento apenas na próxima refeição. Então aqui fica bem claro também o que você deve fazer diante dessas situações. E importante, a aceitação dos alimentos se dá não só pela repetição à exposição, mas também pelo condicionamento social, e a família é o modelo para o desenvolvimento de preferências e hábitos alimentares. Então, mais uma vez aqui eu venho reforçar. Se você se sentar na mesa, compartilhar as refeições junto com seus filhos, junto com as crianças vão estar vendo o seu exemplo. Então, nada melhor do que os pais mesmo para educar através de atitudes simples como essas. E vamos conhecer agora o comportamento alimentar durante a adolescência. São informações retiradas do Manual de Orientação para Alimentação Escolar na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos. O comportamento na adolescência é influenciado por diversos fatores. Temos aqui fatores internos e fatores externos. Os fatores internos se referem a autoimagem, necessidades fisiológicas, saúde, crenças, preferências alimentares, desenvolvimento psicossocial. E os fatores externos são os hábitos familiares, amigos, valores e regras sociais e culturais, mídia, modismos, experiências e conhecimento dos indivíduos. Então a gente sabe que sempre as pessoas também vão ter um pouquinho de influência naquilo que a gente tem o hábito de consumir. E a escola deve criar alternativas para focar os possíveis prejuízos de uma má alimentação, né, de uma alimentação em má qualidade, em qualidade de vida, enfatizando aspectos de saúde que são considerados relevantes nessa fase da vida. Quais são esses aspectos relevantes? Associações entre consumo alimentar e o desempenho escolar, sucesso nos esportes e aparência física. Então, está sempre incentivando a praticar esporte, ao consumo alimentar adequado, né? Que o consumo alimentar com nutrientes necessários pode proporcionar um bom desempenho escolar. Então, está sempre reforçando essas questões ao adolescente. E é necessário sensibilizar o adolescente sobre sua responsabilidade com o seu corpo e a sua saúde, alertando para a realização de mudanças imediatas e a prevenção de doenças, já que a alimentação é algo que está sob seu controle, sendo que ele pode tratar de seu corpo e sua saúde por meio de uma dieta adequada. Vamos conhecer agora as principais ações da fome e obesidade para promover a saúde no Brasil. Em 1946, ocorreu o lançamento do livro Geografia da Fome, de Josué de Castro. Esse livro tinha informações sobre a situação alimentar e nutricional no Brasil, evidenciando-se e foi referência no estudo sobre a fome e o acesso ao alimento. Em 1975, houve a aplicação de diversos inquéritos representativos da situação nutricional da população brasileira. Quais foram esses inquéritos? Primeiro,
o Estudo Nacional de Despesas Familiares, o ENDEF, em 1974 e 1975. O segundo inquérito foi a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, em 1989. E o terceiro inquérito foi a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, em 1995 e 1996. Através desses inquéritos, foi possível observar uma alteração progressiva nos perfis de saúde da população. O que foi observado? Que houve um aumento no sobrepeso e obesidade, gerando doenças como câncer do aparelho circulatório. E houve uma diminuição dos índices de desnutrição. No entanto, cabe destacar que a desnutrição ainda constitui um importante problema de saúde pública, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, na área rural do Brasil e em bolsões de pobreza nas periferias das grandes metrópoles. Então, a desnutrição acaba sendo ainda um grande problema de saúde pública, né? Apesar de termos a obesidade em altos índices, temos também ainda a questão da desnutrição. E diante deste cenário, algumas políticas e muitas ações estão sendo desenvolvidas para garantir uma vida mais saudável e manter hábitos de promoção e proteção da saúde. Entre as políticas de saúde pública destacam-se a Política Nacional de Promoção de Saúde, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que é o PENAM, que você também já teve a oportunidade de estar conhecendo um pouquinho mais sobre essa política. Houve o desenvolvimento do Plano Intersetorial de Prevenção e Combate à Obesidade e também o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, do Ministério da Saúde. O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis tem o objetivo de preparar o Brasil para enfrentar e deter os casos de doenças como infarto, pressão alta, câncer e diabetes, que são as doenças que está atualmente acometendo grande parte da população brasileira. São os maiores problemas de saúde pública e são responsáveis por 70% das mortes nos países. Então, olha só a alta porcentagem que essas doenças vêm atingindo na população brasileira, certo? Então, aqui hoje você aprendeu um pouquinho sobre a questão da publicidade, do marketing, como que as empresas se utilizam para estimular as crianças a comprar os alimentos, né, influenciar dentro de casa, e conhecemos também um pouquinho do comportamento alimentar durante a infância e adolescência e algumas estratégias que podem ser utilizadas, e a questão também das ações de políticas públicas no Brasil, que vem informar para a gente que a obesidade, né, continua sendo uma doença que vem acometendo a população brasileira juntamente com outras doenças, e que a desnutrição também não deixa de ser um grande problema de saúde pública. Isso mesmo, professora. Então, a gente viu que devido, né, a todas essas propagandas, essa parte de marketing, é que o Ministério da Saúde não deixa de lado, né, as suas propagandas também, né, incentivando o quê? A questão da saúde, né, incentivando ações que visem desenvolver saúde para a população. Então, cuidado aí, cuidado com seus filhos, cuidado com as crianças, né, que estão na escola. Tente você esclarecer, né, qual é realmente o conhecimento que essas propagandas querem transmitir para as crianças, né? Não deixe apenas elas imaginarem qual é a mensagem que ela quer transmitir. Então, faça você também seu papel de educador, né, alimentar. Então, transmita conhecimento. Isso mesmo. Então, agora nós vamos dar um intervalo para você poder desenvolver as suas atividades. Qualquer dúvida você pode mandar aqui no chat, que ao retornarmos faremos todas as correções, ok? Então, até logo. Olá, estamos de volta. Então agora vamos iniciar a correção das nossas atividades. Vamos aqui para o quadro. Questão 1. De qual forma a mídia pode influenciar os hábitos alimentares não saudáveis, principalmente ao público infantil?
Uma possível resposta: através da programação e veiculação de propagandas de alimentos industrializados e de baixo valor nutricional, como produtos ricos em açúcar, gordura e sal, que são os principais alimentos que a mídia veicula, né, através da televisão, dos comerciais. Aproximadamente 50% dos comerciais são sobre alimentos e deste 80% são sobre produtos não saudáveis. E está aí o motivo que a mídia influencia, tem essa grande influência nos hábitos alimentares. Isso né? mesmo. Quais são as propagandas que a gente mais vê, né? Propagandas de refrigerante, de batata frita, de fast food, Isso, né? salgadinho. De salgadinhos, de macarrão instantâneo. Então, assim, todos esses alimentos a gente sabe que são alimentos que não são, né, tão saudáveis assim. São alimentos que têm nutrientes pobres. Então, a gente não vê, como a professora falou, alimento incentivando o consumo de frutas e verduras, suco naturais. Então, assim, realmente está faltando ainda essa parte do marketing investir nesse tipo de propaganda da alimentação saudável. Isso mesmo, e com certeza seria um benefício para todos, né? Não somente para as crianças, mas também para todos terem noção do que é uma alimentação saudável, né? Isso mesmo. Então, vamos para a questão 2. Qual a estratégia utilizada pela publicidade para provocar o interesse do consumidor em comprar os seus produtos? Então, temos aqui essa resposta. Uma estratégia seria utilizando sons, imagens agradáveis, mensagens alegres, bonitas e engraçadas, personagens de filmes e desenhos, brindes e prêmios. Então, são essas as estratégias que a indústria de marketing utiliza para fazer o consumidor adquirir os seus alimentos. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de um achocolatado. É muito comum a gente ver propaganda de achocolatado que associa a ideia do consumo fazendo a criança acreditar que ela vai ficar mais forte, vai ter superpoderes. Então, isso é uma estratégia também de marketing, né? Que também muitas vezes utilizam personagens, né, para fazer a criança adquirir o alimento por causa do personagem. É muito comum a gente ver esse tipo de exemplo aí nos biscoitos, né, recheados. Isso. Qual é o personagem que está em alta, né? Então, eles utilizam esses personagens para tá colocando nas embalagens dos biscoitos. Então, a criança acaba querendo consumir esse alimento. Por causa do personagem, Por causa né? do personagem. Também muito comum são datas comemorativas, como a Páscoa, né? Os ovos de Páscoa vêm cheios de personagens, né? E aí a criança vai querer, lógico, comprar o ovo por causa do personagem, né? Ninguém escolhe o ovo por causa do chocolate, mas pelo personagem. Isso mesmo. Então, também essa é uma estratégia que a indústria investe bastante. 3. Em relação ao comportamento alimentar durante a infância, marque a alternativa correta. A. Crianças em fase de formação do hábito alimentar aceitam novos alimentos prontamente. Característica essa conhecida como neofobia. Será que está certo? A neofobia realmente é aceitar o alimento prontamente? A gente viu que não, né? Neofobia é uma característica em que a criança reluta a aceitar novos alimentos, né? Aqueles alimentos que não fazem parte do seu hábito. Então aqui é o contrário. Elas não aceitam novos alimentos. B. Quando a criança se nega a experimentar alimentos que não fazem parte de suas preferências alimentares, não é necessário que prove o alimento novamente. Então aqui que está o erro, né? Será que realmente não é necessário? A gente tem que desistir? Não, a gente viu que a gente tem que oferecer no mínimo de 8 a 10 vezes um alimento para que a criança possa aceitar, né? Fazer diversas tentativas ou então recorrer para outras estratégias, como substituir um alimento parecido com outro que tenha os mesmos nutrientes ali para suprir as necessidades da criança. Questão C. Os alimentos preferidos pela criança são de sabor doce e pouco calóricos. Será que é isso mesmo? Não, né? A gente viu que realmente elas preferem um sabor doce, mas por possuir um sabor doce demais, geralmente esses alimentos são muito calóricos e não pouco calóricos. Então aqui está o erro da questão. E qual é a alternativa correta? Aqui a questão D. Comportamento como recompensas, chantagens, punições
ou castigos para forçar a criança a comer devem ser evitados. Então, se você tinha o hábito, né, de oferecer um docinho ali como recompensa para a criança, você já sabe, né, que não pode fazer isso. É uma tentativa frustrada, né, professora? Isso, não se deve fazer isso, porque isso pode até traumatizar a criança em relação a determinado alimento, né? E quando a gente viu ali a questão de oferecer, né, várias vezes os alimentos, às vezes a gente também tem que mudar o tipo de preparo desse alimento, né? Às vezes a gente está oferecendo só o alimento só em um tipo de preparo, e às vezes aquele preparo realmente a criança não gosta. Então modifique o modo de preparo desse alimento para ver se ela consegue aceitar. Isso, né? o modo de apresentação do prato também é bem importante. Questão 4. Durante a adolescência, a alimentação é influenciada por diversos fatores internos e externos. Quais são esses fatores? Resposta. Os fatores internos seria a autoimagem. Geralmente o adolescente, né, vai pelo como que ele se encontra. Será que ele se encontra muito magro, muito gordinho? A necessidade fisiológica, saúde individual, valores, preferências e desenvolvimento psicossocial. E fatores externos estão relacionados aos hábitos familiares. Se a família tem o hábito de se alimentar corretamente, consequentemente, esse adolescente vai ter os bons hábitos alimentares. Caso contrário, a alimentação vai ser totalmente inadequada também. É influenciada também por amigos, né? Geralmente na escola. O que os amigos estão consumindo? Ele também vai querer consumir as mesmas coisas. Valores e regras sociais e culturais, aquilo que a sociedade impõe para o consumo, vai ter uma grande influência também. Aqui a mídia, mais uma vez, a mídia aparece aqui como um fator que influencia bastante. Os modismos alimentares, que também atualmente estão muito em altas, a questão dos alimentos da moda, experiências e conhecimentos do indivíduo. Por que esse conhecimento do indivíduo? Geralmente, quando a gente consome alguma coisinha, né, vai sempre falar, eu consumi isso aqui, é bom para isso. E a pessoa vai acabar sendo influenciada pela informação que outra pessoa vai sugerir, né? Então, também isso influencia, tem grande influência na alimentação dos adolescentes, né, professora? Isso mesmo. E a gente sabe que o adolescente, né, é um público que a gente tem que ter um cuidado maior. Realmente é um público que já formou seus hábitos alimentares e que às vezes é difícil modificar, mas só que não é impossível. Então, né, com uma conversa, com um jeitinho, a gente consegue mostrar qual é o caminho certo para eles. Isso mesmo, ficar atento sempre a esses fatores internos e externos. Questão 5. Na sua opinião, qual a importância das ações de políticas públicas no Brasil? Essa é uma questão interativa. Se você tiver respondido ela, mande aqui no chat para a professora, que nós vamos estar expondo a sua opinião para os demais colegas. E aqui no quadro eu coloquei uma possível resposta também, que serve como base a essa questão. Então vamos analisar. Diante de tantas doenças causadas principalmente pela má alimentação, algumas políticas ajudam a garantir uma vida mais saudável e manter hábitos de promoção e proteção de saúde, além de preparar o Brasil para enfrentar e deter casos dos maiores problemas de saúde pública, como a obesidade, o diabetes, o câncer, doenças cardiovasculares. Então, por essas doenças estarem surgindo com grande frequência, essa é a importância das ações de políticas públicas. Geralmente, dá um porte maior, né? Incentivar a saúde, a questão do exercício físico. Então, essa é a vantagem das ações de políticas públicas, para que todos fiquem sabendo como é que anda atualmente a situação de saúde no Brasil e também o que fazer, né, para deter esses casos de doenças. Então, a gente possui muitas políticas públicas, como já foi falado em outras aulas, e aqui também você conheceu algumas das políticas que já foram implementadas também, né, professora? Isso mesmo, a gente já viu também no módulo 1, né, algumas dessas políticas, quais políticas deram certo, quais
políticas continuam até hoje, né? Quais tiveram que ser inovados devido à atualização, né? A característica da população. Então, realmente é uma parte que o governo federal, ele acaba nos ajudando, o Ministério da Saúde também começa a se atentar para isso, né, e transmitir essas ações, porque assim o público que eles conseguem atingir é muito maior. Então, eles acabam desenvolvendo ações, propagandas, campanhas, para poder minimizar os tipos de doenças, né, que possam vir a acontecer. Isso mesmo, é isso aí. Então, a partir de hoje, você já pode começar a ficar de olho nas propagandas que são veiculadas na televisão. Você pode observar a quantidade de propaganda, se realmente é mais alimentos ultraprocessados que está sendo veiculado ali, e ficar atento também ao que as crianças andam assistindo, né? Principalmente também no ambiente escolar, a questão da publicidade no ambiente escolar, o que é uma situação comum também nas cantinas escolares. Ficar de olho se nas cantinas há uma publicidade abusiva, né, incentivando ao consumo de refrigerante. Então, você já conheceu que nós temos isso assegurado pelo Código do Consumidor e por uma resolução, e você pode cobrar seus direitos, né, levar ideias ao diretor para poder falar sobre a publicidade, qual que é o objetivo dessa publicidade. Muitas vezes os adolescentes, apesar deles já serem mais críticos, mas não sabem realmente quais são os objetivos da publicidade. E aí, já que você está conhecendo, você pode repassar essas informações, principalmente no âmbito escolar, que é um local em que dá para você trabalhar bacana sobre esse assunto, certo? Professora, temos alguma interação? Não, nenhuma interação, então acreditamos que todo mundo conseguiu responder as atividades e entender o conteúdo da aula de hoje. Isso mesmo. Então, queremos agradecer aqui a sua companhia por estar nos assistindo. Espero que você tenha gostado do assunto abordado na aula e transmita mais acerca dessas informações para as pessoas que ainda não conhecem sobre esse assunto. Então, desejamos aqui uma ótima semana para você e até a próxima aula.